de todo o mundo, principalmente a Europa e os Estados Unidos, ainda vivem os rescaldos da crise de fim de 2008, o Brasil vai ter a sua participação no PIB mundial reduzida de 2,92 para 2,90. Em compensação, a Índia crescerá de 4% para 5%, e a China de 7% para 13%, o que representa, nós, em relação a esta globalização, nós estamos atrás dos chamados 4 BRICS. Até a Rússia teve um crescimento maior do que o Brasil. Vale dizer, nós crescemos, mas não preocupados em nos comparar com o resto do mundo, e sem perceber que todo mundo cresceu e cresceu mais do que nós, porque senão nós não teríamos reduzido a nossa participação, nós estamos sentindo que o Brasil está evoluindo. Mas o que mais me preocupa é que, em 85, o Brasil exportava 45% de produtos com valor agregado, de produtos industrializados. Na década de 90, nós chegamos a quase 60%. E, em 2010, nós devemos exportar 45% de produtos de valor agregado, e mesmo que exportarmos em 85%, e o resto de commodities, cujos valores eles crescem, sobem e descem, e que, de rigor, não representa efetivamente uma preparação nacional, industrial, para que possamos crescer à altura. Meu nome é Leandro Pinto. Eu sou o vice-presidente do IIDC, Instituto Internacional de Direito Comparado. E nós temos um compromisso toda semana com você, cidadão, para lhe mostrar um pouquinho mais do direito comparado e dos seus direitos enquanto pessoa brasileira. Eu convido você a estar conosco no www.iidc.org.br. Lá você poderá, por exemplo, indicar pautas para o Conexão Legal e indicar também convidados. Meu muito obrigado e até a próxima. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável neste contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Regis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Olá, retornamos no terceiro bloco da palestra do professor Ives Gandra, que, aliás, foi o professor que está abrindo o nosso primeiro Fórum de Globalização e Pesquisa do IIDC. Nesse terceiro bloco, o professor Ives completa o raciocínio e também nos fecha aí uma lição a respeito de monopólio estatal num contexto histórico. Você aí de casa é nosso convidado especial. Esse é o último bloco da palestra de abertura do nosso primeiro Fórum de Globalização e Pesquisa. Aproveite. Os senhores hão de dizer, mas hoje a internet superou a tudo. Nós nos comunicamos com muito mais facilidade pelos e-mails do que mandando as cartas, mas há todo um sistema de serviço postal que é impossível mandar por internet. Eu não mando para a internet um livro para o meu caro com ilustrações, a não ser que se passe datilografado este livro com a dificuldade que se tem de ler. Quando veio a internet, se chegou à conclusão de que nós não teríamos necessidade mais de livros. Na Academia Paulista de Letras, uma vez conversava com Paulo Bonfim e Lígia Fagundes Telles, e nós que, enfim, temos as nossas bibliotecas, dizíamos há 7 ou 8 anos atrás que seria uma pena não termos esse prazer de pegar o livro, essa atração que o leitor tem com o livro, em que há uma certa afinidade
quase uma afeição humana entre o livro e o leitor. E nós verificamos que, apesar da evolução brutal da internet, cada vez mais, havendo internautas, esses livros são livros que continuam a ser vendidos, porque ela não substitui uma leitura de tela, aquela leitura, aquele rabiscar, aquele prazer de se ter o livro na mão. Ora, é evidente que o serviço postal, nada obstante toda a evolução tecnológica, nós verificamos que em todo o mundo o serviço postal continua. E continuando sempre com essa participação de empresas ao lado do próprio poder público. Então, só para concluir, eu estou absolutamente convencido que as atribuições privativas, competência de atribuições do 21, competência legislativa do 22, privativas ou exclusivas, essas competências são de regulação por parte da União. E regulação com todos os critérios possíveis. Mas pelo regime do artigo 175 da Constituição Federal, que põe regras de direito público, mas não exclui a participação do segmento privado, que o segmento privado pode, na regulação, ter uma participação efetiva, fazendo muitos daqueles serviços próprios do serviço postal e que poderiam fazer atuar até com mais desenvoltura em decorrência de que nem sempre o Estado é o melhor empregador. Eu diria, raramente o Estado é o melhor empregador enquanto atuando na ordem econômica. O Estado é fundamentalmente um prestador de serviços públicos naquelas chamadas carreiras necessárias de serviço público. Mas, como empresário, os países da União Soviética, todos os países que compunham, demonstraram, logo depois da Segunda Guerra Mundial, como a sua economia era frágil e não conseguiram enfrentar as economias, inclusive de países emergentes, que hoje ganharam uma dimensão. Se lembrarmos, por exemplo, que a Rússia era o maior país e o maior adversário dos Estados Unidos, e o PIB da Rússia é menor que o do Brasil hoje, os senhores hão de convir que aquele rescaldo de uma cultura extremamente estatizante na área da economia não funciona. O que a China percebeu com a sua sabedoria de milhares de anos, que em economia a política não deve intervir. E, por essa razão, hoje é o segundo produto internacional do mundo. E fazer com que aquilo que se prenuncia como um período de arroxo em 2011 e 2012, por causa da frouxidão dos indicadores no ano de 2010, não se realize. E qualquer que seja o futuro governo, saiba como fazer a lição de casa, fazendo com que o que foi, de certa forma, flexibilizado, seja de novo corrigido, para que daí sim nós possamos ter uma participação no PIB global não de 2,90%, decadente em relação a 2002, mas um PIB em que, como muitos autores dizem, o Brasil mereceria, isto é, um PIB de um dos grandes países do mundo. Só para os senhores terem noção, essas mesmas observações em relação à necessidade dessa lição de casa no próximo ano, hoje os senhores leem na Folha, de um grande economista de Harvard, quando analisa aquilo que representou a economia do Brasil, a evolução, os méritos e deméritos nesse período. E aconselha também que nós saibamos, no ano que vem, fazer a lição de casa, os governos ouvindo o povo e, ao mesmo tempo, procurando corrigir aquilo que, num período eleitoral, necessariamente foi flexibilizado. Eram essas considerações muito perfunctórias que eu queria fazer aos senhores, agradecendo mais uma vez o convite que me sensibilizou sobremaneira e o privilégio de participar com uma banca, com uma mesa, com elementos tão considerados e que representam na cultura jurídica do Brasil, talvez das melhores expressões que tenhamos no mundo jurídico. Muito obrigado.
Eu gostaria de lembrar aqui, no momento da palestra do professor Ives, quando ele se referiu aos livros, e, naquele momento, eu me lembrei de um livro que o professor Ives me agraciou, que é um livro de poemas, que ele, inclusive, escreveu agora, em 2010. Aliás, eu acho que é a última grande obra do senhor, a mais recente, pelo menos, não a última, mas a mais recente. É um livro maravilhoso, eu indico aqui, e eu não me vejo realmente lendo aquele livro de poemas no computador, professor. Aquele livro é um livro que desperta na gente a vontade do toque, por ser um livro não só muito bem escrito, poemas maravilhosos, mas poemas que foram escritos com o coração, eu tenho certeza. Queria fazer só uma observação. Quando eu era estudante de Direito, eu conheci o Guilherme de Almeida, que, aliás, foi importantíssimo no meu casamento. Estou casado há 52 anos, porque minha mulher, que era minha namorada, ela não queria, de forma nenhuma, me namorar, porque nós estávamos no cursinho, ela me achava extremamente pedante, porque ela tinha razão. E eu, naquela ocasião, ganhei um prêmio de História de São Paulo, era o 4º centenário, e o Guilherme de Almeida que me entregou. Daí eu disse ao Guilherme que eu fazia versos, e o Guilherme pediu para que eu o visitasse no escritório dele no dia seguinte, era na Barão da Petininga. Ele leu os meus poemas, daí eu disse, eu posso trazer alguns colegas, nós estamos estudando para o vestibular, a sua obra. Ele disse, claro. No dia seguinte eu levei e convidei a Ruth, minha mulher, e foi a primeira vez que eu consegui falar com ela. Então eu devo ao Guilherme de Almeida, pois nós ficamos muito amigos, e o Paulo Bonfim, o Saulo Ramos e eu, com o Guilherme, muitas vezes saíamos para o interior para dar, enfim, durante esse período de estudante de Direito, não havia televisão, era o soirées, entende, em que os poetas falavam. E hoje eu estou absolutamente convencido que eu gosto, apesar de ser um mau poeta, eu gosto da poesia. E eu considero que a advocacia é o bico que sustenta o poeta. Olá, como você pode ter notado, o professor Ives Gandra nos deu uma aula de direito, uma aula histórica, compondo todos os processos do monopólio, todas as ideias que circunscrevem esse instituto. Aliás, instituto esse que nós temos que rever ao longo dos anos. Nós sabemos que a globalização é importantíssima e que a globalização é fato, primeiro, neste processo de alteração do monopólio do Estado junto a todo um complexo e extenso processo de globalização. Espero que você tenha gostado dessa primeira palestra. Eu lembro aqui aos nossos telespectadores que nós teremos mais 5 palestras, um total de 6, o professor Ives abriu. A próxima palestra será do professor Roberto Tardelli. Teremos a palestra do professor Ricardo Sayeg, do ministro Delgado e, concluindo o nosso fórum, do ministro Amaury Mascaro. Esteja conosco em Conexão Legal e aproveite. Aliás, o primeiro fórum Discussão e Pesquisa do IDC foi feito para você. E eu gostaria de trazer uma grande novidade. Esse primeiro fórum de pesquisa e globalização do IDC irá gerar um livro. Livro este que contará com as 6 palestras e também com a conclusão, que será escrita por mim e pelo nosso presidente, Régis de Oliveira. Esteja conosco em idc.org.br, faça seu cadastro, se associe ao nosso instituto e você vai lá concorrer a um exemplar inteiramente gratuito, que será entregue aí na sua casa. Meu muito obrigado, até o próximo Conexão Legal e uma ótima semana.